Felipe, entre o filme do Pinóquio da Disney e o filme do Pinóquio do Guilherme Del Toro, cara, 1000 vezes o da Disney. Por quê? Mentira! É bom eu não mentir muito, porque o meu nariz já não é pequeno, né? A gente vai fazer um bate-papo aqui sobre o novo filme do Pinóquio, do Guilherme Del Toro. E fiquem com a gente que a gente vai contar também na obra original, que vocês não sabem quem é que morre. Tan, tan, tan. Sejam muito bem-vindos, nós somos o Descarga Pop e hoje trazendo para vocês o novo filme da Netflix, Pinóquio, do Guilherme Del Toro. Então vamos lá, antes de mais nada, de onde é que veio esse personagem, esse boneco de madeira? Surgiu em que ano? Cara, surgiu no final do século XIX, né? 1883 para ser mais preciso. Olha só, hoje ele tá afiado. Gravei. Ele é baseado num livro do autor Carlo Collodi, é italiano, é alguma coisa assim. Carlinhos. Carlinho. Filme baseado em um livro, nesse livro desse autor, que basicamente adaptou algumas nuances da Itália naquele período, né? Algo muito específico e algo que vocês não esperam, que o livro original é muito mais macabro do que vocês estão acostumados a ver aí na Disney, ou que vocês conhecem do Pinóquio. Exatamente. Por que disso? Porque assim, o Pinóquio na obra original, ele é muito mais... Eu sei que tem um lance da mentira, do nariz, mas ele mente muito mais, ele não respeita realmente o Gepeto, eu sei que essa é a essência, mas ele chega ao absurdo de matar o grilo falante. É que ele é muito mais agressivo, na verdade. Ele Exatamente. joga um martelo no grilo, galera. Exatamente. Depois o grilo aparece como um espírito ali, um fantasma auxiliando. É que se tu parar pra pensar, né, Milton, a Disney sempre depois... Como também é o caso do Pinóquio, sempre vem para amenizar esses contos de fada, né? Então, e aí chegamos em 1940. Aí vem aquela animação que já é conhecida, do Pinóquio e tal. Da infância de todos vocês conhecem a história do Pinóquio que a gente tá falando, bonitinha. Bonitinho, exatamente, sem grandes impactos, né? O fundo ali mais infantil, com aquelas lições de moral de, não minta, sabe? Respeite os seus pais. O Gepeto é um velhinho legal, né? Não é como na obra original, que é um cara que tem muito rancor, muito pesar, né? Como nós já vamos chegar lá, mas é contraditório, né? Contraditório. Ele quer fazer o boneco de madeira, mas ele não é bom com as crianças. Tem umas coisas meio esquisitas no livro. Assim, pra variar, é como se fossem os contos dos irmãos Grimm, que também no começo eram macabros, né? E aí, pesquisa aí no Google que tu vai saber o que eu quero dizer. E aí depois veio a Disney, botou, né, passarinhos cantantes e animais falantes, etc. E tudo se amenizou, né? E aí chegamos em 2022, agora com a obra do Guilherme Del Toro, a sua versão do Pinóquio, com elementos originais, mas com uma visão muito própria que ele deu ali, com um tom mais sombrio. Mais característico dele, mais fantasioso. Falo isso porque tem elementos, né, sobrenaturais, por exemplo, a esfinge que aparece, que quando eu botei o olho, que é cheio de olhos, assim, a estrutura dela é muito parecida com outros filmes do Guilherme Del Toro que tem esse tipo de bicho fantasioso. Marca muito essa questão de criaturas esquisitas do Guilherme. O Guilherme Del Toro é sempre muito nisso, né? Os espíritos são formatos de olhos, que eu achei muito interessante esse design e tal. Fugimos da história da fada, vamos fugir da polêmica da fada. Exatamente, né? Então, assim, existe uma fada madrinha, mas a fada madrinha tem um tom pesado. Aliás, Hamilton, esse filme, eu acho que ele ganha tanta força por causa do mesmo filme que saiu da Disney, da adaptação live action, né, com o Tom Hanks, que é do Robert Zemeckis, que é o diretor do De Volta para o Futuro. E saiu esse ano também, tu sente assim a grande diferença do mesmo personagem, mas visões totalmente... Do peso narrativo, é bem diferente. Então nós temos um filme, como eu falei, com esse tom mais sombrio, mais particular. É uma visão mais particular do personagem. Mas ele se aprofunda mais, ele tem mais críticas, então tem situações mais complexas pro Pinóquio lidar do que o filme da Disney. Tudo nesse filme, e aí vai parecer uma frase já repetida minha das outras críticas, Hamilton, mas assim, tudo nesse filme tem um impacto. Todas as escolhas do personagem, de todos os personagens, não é só de um, não é só do Pinóquio. Todos os personagens fazem escolhas que têm impactos reais, né, tem consequências reais. O filme já começa com a morte de uma criança. Ponto. E não é assim uma coisa amenizada, é uma coisa que, embora não seja explícita, tu sente, né, aquele impacto. O Guilherme Del Toro, ele foi muito feliz nisso. Como disse no Twitter o Stephen King, o rei do terror, pura magia. Então vamos pro nosso veredito do Pinóquio. Galera, então o filme é aprovado, vocês têm que assistir, realmente é uma obra muito boa. Se você acha que sabe tudo sobre Pinóquio, vai ver essa obra que é realmente muito diferente. Mas vamos para a ficha técnica do filme. Guilherme Del Toro, o diretor. Para quem não conhece, ele levou um Oscar com A Forma d'Água, né? A Forma d'Água é um diretor do ótimo Labirinto do Fauno, 2006, ele é todo falado em espanhol, que eu recomendo muito para vocês, é uma fantasia
mais ou menos dentro do parâmetro ambientado na questão de guerra, né? A Segunda Guerra, a Primeira Guerra também. Lançou o Gabinete de Curiosidades Exatamente. da Netflix, então o link aqui acima, nós já fizemos um vídeo sobre esses episódios, essa antologia de terror. Diretor do Hellboy e Hellboy 2, né? Dos anos 2000 ali, que tinha o Ron Perlman como o Hellboy, muito bom, por sinal também. E também, de novo, tu vê aquela característica de personagens fantasiosos, né? O bom desses filmes de animação é que tu vai olhar o elenco, que se fosse na frente da câmera, pô, seria super estelar, né? Exato. O Grilo é o Ewan McGregor, eterno mestre Jedi. Como é que é o nome do macaco? O macaco é o Espasatura. Isso, vocês não vão adivinhar quem é o Espasadura, o macaquinho. Como é que é o nome da atriz? Kate Blanchett. Ela pediu o papel pro Guilherme Del Toro, ele falou que o elenco de dubladores já estava fechado, e ela disse, não, eu faço até o papel de um lápis se precisar, mas eu quero participar dessa tua obra. Não, perfeito. E assim, ó, o Ron Perlman, pra variar, porque tá em todas as obras do Guilherme Del Toro, participa também nesse filme. O Christopher Waltz, que é o eterno Hans Landa, do Bastardos Inglórios, é o vilão. É um dos vilões, né? Porque esse filme não tem um vilão só, tem vários vilões. Tilda Swinton tá no filme. Olha, cara, nós podemos realmente passar aqui um bom tempo falando de todo o elenco estelar. John Turturro. Isso se você for ver legendado, né? Apesar que dublado, o filme também passa numa boa, assim, ó. Não vi nenhum problema na dublagem. A dublagem nacional muito boa, muito, assim, tu se envolve, não se perde, assim, tu vê que não é nenhuma coisa mal escalada, que é importante para uma animação. Né? Saindo da dublagem, as músicas do filme são muito boas, acho que adaptam bem a atmosfera, sabe? Não é que ele tem as músicas, ele é um, digo musical, mas as músicas complementam bem, falam ali da história, conta, a música contribui pro que tá acontecendo em tela. Mas não vá no musical estilo Disney, não é dessa forma. É um musical ali, né? Teve ali para dar uma situada na coisa, no sentimento e tal. Morre ali. Então é um stop motion, aqueles filmes de bonequinho de massinha que vão se mexendo e levou muito tempo realmente para ser feitos. Sobre aquela lógica, claro, de ser aceito, né, da bondade do Pinóquio acabar se sobressaindo. E assim, ó, a gente tem, claro, muito mais emoção, acho que na história original do filme ali da Disney. E nós temos também muitas mortes, não é à toa que a classificação etária desse filme é 12 anos. É 12 anos, mas vou ser franco contigo, Hamilton. Não vejo como ser um filme de 12 anos, não pela questão da A galerinha visual. que tá assistindo a gente dessa faixa etária vai protestar, que eu já andei vendo os comentários dos nossos vídeos. Eu sei que tem gente faixa etária mais nova que vê numa boa esse tipo de película. Mas não é pela questão, mas não é nem pela questão visual do filme, é pela questão que há frases, há falas, há contextos que são mais complexos ou são mais adultos. Se você tem 12 anos ou menos, escreva aqui abaixo nos comentários, eu vi, não tem problema, só pra gente poder comentar com o Felipe depois sobre isso. Eu vi, entendi, para de falar besteira. Algo assim. E não pode mentir, hein? Galera, então são mortes ali, elas não são explícitas, mas tem uma tentativa de queimar o Pinóquio na fogueira. Tem tiro, cada vez que o Pinóquio... Isso não é um spoiler, vocês vão descobrir errado, mas cada vez que ele morre, vai falar com a figura que personifica a morte. Exatamente. Ele chega a ser fofo, né, conversando com ela, é muito bacana. Vai descobrir que no mundo do além tem coelhos, já vai entender a história do coelho. Isso. Jogatina também, vai entender a história da jogatina também. Mas vamos parar por aqui, porque a gente não quer entregar spoiler demais para não estragar a sua experiência. Lembrando que a história do Pinóquio, desde o Guilherme Del Toro, ele tem um prelúdio ali antes do que a gente está habituado, e tem um depois também, do que acontece... realmente... Não vou entregar além disso. Não. Vale muito a pena vocês verem. Vale muito. É 1h50 de filme que, cara, passa voando e, assim, quando termina, é aquela sensação que finalmente, ou graças a Deus, saiu uma coisa de qualidade, uma adaptação desses contos, né, mais reais, mas também que são bem reflexivos, tem umas mensagens bem interessantes em questão de vida e morte, escolhas. Falando em mensagens interessantes, se a gente for deixar uma mensagem aqui do nosso vídeo, a nossa dica de hoje seria... Cara, no improviso, tá, galera? No improviso. Leve uma caixinha de lenço porque o final é tenso. É isso aí, é verdade. Galera, até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Um abraço.